Graça e paz, amados de Deus, como vocês estão? Tudo bem? Esse vídeo aqui é a pedido do nosso irmão Josimar Rodrigues, ele que pediu para que nós pudéssemos aqui elaborar uma forma de uma pregação doutrinária sistemática para cultos de ensino na igreja dele. Então, como ele poderia fazer essas elaborações de doutrinas, de estudos bíblicos doutrinários para passar para a sua igreja, e nós estaremos atendendo esse pedido. Então, você também pode deixar aqui nos comentários alguma sugestão de tema para que a gente possa trabalhar aqui nesse canal, tá certo? Aqui é o canal do professor José Márcio, e você e eu, nós fazemos parte de uma família, a família de Deus, a família cristã, e aqui o único propósito é o crescimento do corpo de Deus. Mas vamos lá para o vídeo. Então, meus irmãos, o nosso irmão, ele queria saber como ele pode elaborar esses estudos bíblicos sistemáticos para poder trazer nos cultos de ensino da sua igreja. Então, uma teologia sistemática, por exemplo, você tem aqui algumas teologias sistemáticas, deixa eu pegar aqui para você. Fundamentos da fé cristã, isso aqui do Montgomery, né? Você tem em uma teologia sistemática, normalmente, algumas doutrinas que são comuns a toda teologia sistemática, né? Você tem, por exemplo, a doutrina de Deus, a doutrina dos anjos, a doutrina do Espírito Santo, e aí nós vamos chamando de teotologia, de angelologia, de pneumatologia, harmateologia, que é a doutrina do pecado, enfim. Você também tem as subdivisões dessas doutrinas, né? Dessas 13 doutrinas ou 9 doutrinas, depende de como nós vamos fazer a elaboração. Mas você tem as subdivisões. Por exemplo, na teontologia, que é a doutrina de Deus, você também pode trabalhar a questão de Deus como sendo soberano, dos atributos de Deus, né? Então, uma dica que nós podemos trazer aqui para o nosso irmão é: você pode fazer a elaboração das doutrinas principais, né, de uma teologia sistemática. Você pode até utilizar o código doutrinário da sua igreja. É que, no caso, talvez o irmão, não sei, seja pentecostal, você pode usar a confissão de fé das Assembleias de Deus. Se o irmão for batista, você pode utilizar o pacto de comunhão. Se o irmão for presbiteriano, o irmão pode utilizar também o credo doutrinário, o catecismo de Westminster, enfim. Você pode utilizar, você pode começar a fazer essa elaboração de doutrinas para pregar na igreja, começando do seu código doutrinário, né? Então, você vai pegar a perspectiva da sua igreja e você vai passar culto após culto elaborando estudos bíblicos. Por exemplo, vamos lá. Teontologia, doutrina de Deus. Você pode estar, em primeiro lugar, fazendo as divisões dos atributos de Deus. Deus como onipotente, versículos bíblicos para isso. Deus como onisciente, versículos bíblicos para isso. Deus como eterno, versículos bíblicos para isso. Então, você vai fazendo essa divisão, né? Aí, segundo, você pode fazer a questão não somente dos atributos de Deus, mas Deus como uma pessoa, né? Como uma personalidade. Que ele é um ser que pensa, ele é um ser que age, ele é um ser que se entristece, ele é um ser que trabalha, enfim. Você pode fazer essas divisões dentro da teontologia e passar para a igreja. E, por último, fazer uma aplicação. Então, que Deus é esse que nós servimos? Que Deus é esse que você está procurando? Que Deus é esse que você veio buscar na igreja? Ou como é que nós estamos adorando a esse Deus? Será se nós estamos adorando a esse Deus da forma correta, da forma que Ele quer? Então, são questões interessantes que você pode pensar juntamente com a sua igreja. Ou então, a pessoa do Espírito Santo. Você pode colocar no primeiro ponto desse estudo sistemático quem é o Espírito Santo, qual é a obra do Espírito Santo, qual a função do Espírito Santo no aspecto salvífico, qual o aspecto do Espírito Santo no que diz respeito à igreja. E aí você pode também acrescentar a questão dos dons do Espírito Santo. E, enfim, então são diversos temas que você pode trabalhar na sua igreja, conforme o código doutrinário da sua igreja, cada culto trazendo um desses temas.
Deus, Espírito Santo, doutrina do pecado, doutrina da igreja, demonologia, escatologia, que é a vinda de Jesus, eclesiologia, que é a doutrina da igreja. E aí você também pode ir intercalando os subpontos dentro dessa perspectiva maior. Você fazer um sobre o Espírito Santo e depois fazer um estudo bíblico separado sobre a questão dos dons do Espírito Santo. Então, essa é a minha dica para o nosso irmão Josimar e também para todos vocês que têm dificuldade em questão de preparar estudos bíblicos. Comece com o código doutrinário da sua igreja, fazendo a questão do tema central, da doutrina central, e também apresentando as subdoutrinas dentro de uma perspectiva maior, tá certo? Então, esse é o vídeo. Se você gostou, curta. Se você gostou, comente. E até o próximo vídeo.